Não, Eita. tranquilo. Imagina. Tá na paz. Tranquilo. Só agradecer a eles. E ele deu a volta por cima. E ele deu a volta por cima porque ele procurou ajuda, porque ele tentou resgatar aquele futebol que nós vimos em muitas oportunidades. O Yuri não tá nem começando a carreira, na minha opinião. Ele tem muita estrada pela frente. Pode jogar no exterior, pode ter uma carreira longa no Corinthians. E é muito legal de você saber que uma pessoa superou, porque ele superou. É isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, o que a imprensa vem falando, como eles vêm repercutindo essa entrevista que o Yuri deu ontem pro craque Neto, né, onde ele pôde chorar, desabafar um pouco e falar sobre o futuro. Então ficou ali, ele deixou claro a vontade de jogar na Europa, então fica evidente, né, a vontade do atleta em sair. Isso vai muito de acordo com o que o Neto tinha noticiado, né, da possibilidade do Yuri deixar o Corinthians e jogar na Europa já no começo do ano que vem. Rolou debate, informações e a repercussão do que aconteceu também a gente vai descobrir ali, informações de bastidores, tudo isso e muito mais a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, assim você não perderá nenhuma novidade sobre o Timão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram, como eles repercutiram essa entrevista polêmica e também um pouco do futuro do atacante. Nada como um dia após o outro. Depois de passar quase todo o Campeonato Brasileiro flertando com o rebaixamento, 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas e o sonho de uma vaga na pré-Libertadores ainda vivo. Você já entra aqui e você sabe que está jogando com a história de um time que tem muita história. Porque, ao fim e ao cabo, a gente intenta fazer a 40 milhões de pessoas felizes. E isso acho que é o mais gratificante, saber que está e você joga com esse sentimento. Uma responsabilidade tanto que a família Dias assumiu quando o Timão vivia um dos piores momentos da temporada. Você já sabe que o Corinthians é grande, mas quando chega aqui, a pressão, a torcida, todo o que ele se tem, aí toma realmente conta do que é Corinthians. Pai e filho têm contrato até dezembro de 2025. Os dois revelaram recentemente que recusaram uma oferta da seleção saudita para seguir no Corinthians. A diretoria desconversou sobre a situação. Para mim é uma surpresa também, mas eu acho que eles, como um grande profissional, estão no mercado e o Corinthians, como eu sempre disse, o Corinthians é uma das maiores vitrines do mundo. Fato é que após altos e baixos, o destino de Emiliano e Ramon Dias será definido após as últimas 5 rodadas do Brasileirão. E o próximo desafio na quarta-feira em casa contra o Cruzeiro, adversário direto para seguir o sonho de uma vaga na competição continental, pode ser o termômetro. Deus quiser que a gente pode fazer um bom jogo, que o time está em uma alçada muito grande, está muito mais leve. Começou a estar um pouco mais maduro também, que você para ter um time maduro tem que passar por um momento de sofrimento e acho que o time está chegando ao momento justo, no momento que a gente tinha que chegar, que era a recta final. Ainda restam 5 jogos para o 2024 do Timão terminar. E os planos para o ano que vem ainda são incertos, assim como o futuro de um dos personagens da temporada. Do inferno ao céu, assim como o Timão, Yuri Alberto se reinventou em 2024. Yuri Alberto pro Corinthians pra empatar o jogo! Com um contrato até 2027 e uma multa de 500 milhões de reais, o Camisa 9 falou sobre o futuro e revelou seu desejo ao programa Apito Final. Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. Eu fiquei no Zenit lá e acabei voltando porque eu não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. E eu tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, a gente está aberto. Prioridade Inglaterra. Prioridade Inglaterra. Yuri é um dos nomes da retomada corintiana ao lado de Garro e Memphis Depay. O holandês, aliás, deve receber a visita do técnico da Holanda a convite do Corinthians para assistir a uma partida do Timão. A ideia é ajudar o atacante na convocação para a seleção da Laranja Mecânica e, de quebra, apresentar ao treinador o futebol brasileiro. Quem sabe ele verá o Corinthians em sua melhor forma com a dupla Memphis e Yuri Alberto? Hoje o Camisa 9 tem 26 gols, momento bem diferente do que viveu no início da temporada antes da chegada de Depay. Durante os aquecimentos, assim, quando eu errava um gol, cara,
a torcida já começava a vaiar no aquecimento. Como é que eu preparava minha cabeça para na hora que eu tiver um lance parecido daqueles no jogo? O dia que meu pai me abordou no carro, falou assim, e aí, o que você acha da gente buscar alguma ajuda, um psicólogo, uma terapeuta? E, cara, não me arrependo de ter feito isso. O desabafo de quem viveu um período de críticas e lágrimas. Até me emociono porque... Não, fica cegado, filho. Não, tranquilo. Imagina. Tá na paz. Tranquilo. Só agradecer a eles por essa batalha. E graças a Deus a gente tá vencendo e só agradecer a todo mundo mesmo, meus companheiros também que diariamente, mesmo eu treinando mal, nos momentos difíceis eu chegava para trabalhar e não via a hora de ir para casa de novo. Assim como no ano do Corinthians, nada como um dia após o outro. Yuri Alberto saiu mal demais da mão do Everton. Gente, na verdade tem uma coisa muito mais importante que é chamada saúde mental. Muitas vezes você olha somente para outros aspectos e esquece que a cabeça comanda tudo. O cérebro precisa ser organizado, você precisa estar em paz, você precisa ter confiança para exercer qualquer atividade. E quando se fala num jogador de futebol de elite, como é o caso do Yuri Alberto, com um salário alto, jogando num dos maiores clubes do Brasil e do mundo, você não tem a noção do quanto uma pressão, ele tem 23 anos, é um jovem ainda, isso pode acabar com uma carreira, isso pode ser pesado. E o que me chamava atenção na época das críticas, eu nem vou contestar as críticas, cada um sabe o que está falando, e isso é uma coisa bastante particular, não é? As pessoas podem aprovar, reprovar, contestar, gostar ou não. Agora, o que eu acho é que quando você critica alguém, quando você pressiona alguém, você não tem noção do quanto isso está abalando aquela pessoa, o quanto ela fica impedida até de exercer uma profissão. Aconteceu com o Yuri Alberto, que tropeçava na bola, que era vaiado, que foi chamado de burro por um treinador na frente de todas as câmeras. Aconteceu muita coisa com o Yuri e ele deu a volta por cima. E ele deu a volta por cima porque ele procurou ajuda, porque ele tentou resgatar aquele futebol que nós vimos em muitas oportunidades. O Yuri não está nem começando a carreira, na minha opinião. Ele tem muita estrada pela frente. Pode jogar no exterior, pode ter uma carreira longa no Corinthians. E é muito legal de você saber que uma pessoa superou, porque ele superou. É isso. Então, Ronaldo, você sabe que no Corinthians, melhor do que ninguém aqui, o que é jogar no Corinthians, passar por fases boas ou ruins, é um clube de massa, é um clube que demanda muito marketing, espaço, tem uma projeção como poucos, e aconteceu com o Yuri. Agora, ele tá dando a volta por cima, tomara que siga assim. E a pressão que vive o ser humano, né? Muita gente só presta atenção no salário, né? O status, salário, mas o que o cara passa no dia a dia. E ele demonstrou isso. Ele demonstrou ter uma sensibilidade, um amor à carreira. Isso é importante também, independente do salário que você recebe, da instituição que você põe a camisa. Lógico que ele está colocando a camisa do Corinthians, uma camisa pesadíssima, mas o profissional que ele mostrou ser e o ser humano também. Porque esse lado que ele demonstrou pra gente, pouca gente consegue ver, porque eles também não dão entrevista, não falam muito, e eles sofrem praticamente que calados, e a partir do momento que ele procura uma ajuda, isso é importante para todos também. Hoje, que o pessoal que está vendo a gente aqui, você que tem algum problema nesse tipo, passando por pressões e mais pressões, procure um profissional, sim, vai ajudar e vai ajudar muito. E o Yuri, quando ele fez aquela parceria com o Roger Guedes, funcionou bem, ele estava legal, o time estava funcionando. Quando o Roger sai, parece que o holofote vai sobre ele, né? A responsabilidade. E como a gente vive num país muito desigual, as pessoas olham para o jogador de futebol que ganha bem e entendem que ele tem que ser uma máquina, ele tem que correr 90 minutos sem cansar, ele não pode sofrer, ele não pode ter problemas, porque ele ganha muito bem. Então, as pessoas atrelam muitas vezes a solução de tudo ao dinheiro. E essa é uma questão muito mais complexa, muito mais complicada, de um cara que dedicou desde sempre a vida ao futebol, né? Tá ainda começando a carreira e recebe uma pressão de não conseguir olhar para a filha quando chega em casa, de não conseguir exercer a sua profissão. Então, assim, tem muito mais coisas envolvidas. Então, felizmente, parabéns pela resiliência dele, porque assim, o Yuri nunca deixou de correr, nunca deixou de se entregar, nunca bloqueou comentários no seu Instagram, nunca. Ele nunca deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer. E foi muito tempo, tá? Foi assim, eu acho que mais de um ano. Ele passou o ano inteiro passado sofrendo. Esse ano, primeiro semestre, a coisa também não aconteceu. Ele continuou
quase saiu para uma proposta na metade do ano, mas perseguiu e está aí, que ele consiga realmente... Até porque o time hoje está colaborando e ele está muito bem. Dessa liberdade, a evolução do Garro também nessa reta final, que foi um jogador que oscilou, natural a oscilação, mas ele voltou a jogar bem nesse final. Enquanto a gente estava falando aqui sobre essa questão mental, emocional do Yuri Alberto, eu lembrei da declaração do Cássio. A gente está falando de um jogador jovem, de 23 anos, que acusou esse problema emocional por causa da pressão que ele sofreu durante essa temporada. O Cássio, já um jogador experiente, que conhece muito bem a história do Corinthians, conhece como ninguém como é jogar com a camisa do Corinthians, e ele, na saída de um jogo, falou sobre isso. Parece que tudo é minha culpa. O time ganha, é minha culpa. O time perde, é minha culpa. E ali ficou muito explícita, assim, essa questão emocional dentro do futebol. Agora, Capela, a gente vê que o Corinthians tem outros líderes também, tem jogadores mais experientes. O Cássio não aguentou a pressão. Quando veio a proposta do Cruzeiro, ela foi excelente em todos os aspectos, ele foi embora. O Yuri foi ficando e não tinha outro caminho. Ou era melhorar, reverter, ou era sair do Corinthians. E eu fui prestando atenção no seu comentário que você falou sobre a importância do aspecto emocional, não só no futebol, mas na vida. E aí eu paro para pensar que tem clube grande que não tem um profissional capacitado para poder tratar. Vou dar um exemplo. São Paulo, no departamento profissional, não tem um psicólogo. Tem na categoria de base, não tem no profissional. E a gente vê esse depoimento do Yuri Alberto. Oi, certeza. Tinha uma coisa do Corinthians, né? Certeza. No departamento profissional não tem mais. Não repuseram? Ainda não. Ainda não. A informação que eu tenho é que não. Bom, eu sei que o Inter até início desse ano passado, não tinha também. Isso, gente. Hoje tem. Hoje tem. Fundamental, ainda mais. Pelo amor de Deus. Até porque se o atleta quiser utilizar, ele utiliza. Se não quiser, eu acho que não tem que ser obrigatório. Isso. Acho que é uma decisão de cada um. Mas tem que ter à disposição alguém. Exatamente. E aí você pega essa declaração. Ó, eu falei aqui, eu não vou ser oportunista agora, tá? Eu falei aqui que o Yuri Alberto estaria na Copa do Mundo e poderia ser o 9 do Hexa. Ele tomou muita pancada e eu acho que as críticas, eu acho que você também pode virar o fio. Eu acho que muitas críticas foram justas em determinados momentos. Que ele tropeçava na bola, estava em jejum, não estava legal, amargou um pouco o banco de reservas do Corinthians e tal, mas deu a volta por cima. O que o Chico falou aqui, eu assino embaixo. Nunca deixou de correr, de se esforçar, de colocar a cara a tapa. E eu ainda acredito muito no potencial desse jogador. E realmente acredito que hoje ele poderia minimamente ser testado na seleção brasileira. Porque ele não deve nada aos jogadores que estão sendo convocados lá. E o Roberto e o Igor Jesus, o que o Igor Jesus mostrou tão diferente do que o Roberto não tem mostrado no futebol brasileiro? O Yuri merece uma chance na minha avaliação. Ulisses, você já mudou de ideia sobre o Yuri? Você acha que ele resgatou o bom futebol ou ainda está no processo? Não, resgatou o bom futebol. Boa tarde, Ulisses. E a gente Boa cobra... Bom ter não você tem no problema, programa. eu estou cansadão e a Renata está me poupando, tá certo ela. A gente cobra de quem pode dar retorno, Renata. Ninguém cobra. Eu nunca fui um cara crítico daquele jogador que eu sei que ele não vai fazer mais do que aquilo. Tio, vai dormir, irmão. É brincadeira, vai dormir, é brincadeira. Tio. Vai dormir, irmão. Então, você, por exemplo, o Rony. O Rony foi um cara também massacrado em algum momento no Palmeiras. Perdia gols, aquela coisa toda. Levou 12 jogos para fazer o primeiro gol no Palmeiras. E a gente brincava, porque ele veio do Atlético Paranaense, não fazia gol, e a gente brincava, vai treinar, vai chutar, vai bater nessa bola direito, vai fazer um paredão. Alguma coisa você tem que fazer, que não é normal. O Yuri, é isso aí. O que aconteceu? Primeiro, o Yuri estava na posição errada, que não é a posição dele. Centroavante ele nunca jogou. Ele joga aberto. Ele jogava de 9. Sim, mas não estava funcionando. 9-9-9. Sim, 9-9-9, porque ele tinha dois jogadores que se aproximavam e ele mudava de posição. Se você analisar o Yuri no Internacional, ele tinha uma postura diferente com companheiros que ajudavam muito. O Internacional, hein? Bem, você lembrou muito bem o Internacional. O Internacional, respeito o Internacional. Sim, eu vi o senhor de camisa com a camisa. Agora é de verdade. Então tá aí, né, um pouco da análise, os comentários, né, falando sobre a saída do Yuri Alberto, do futuro do Yuri, né? A gente sabe que é um jogador, como já foi bem falado, bem comentado ali, em especial pelo Ronaldo, né, pela Renata. Eles puderam falar, na verdade, da dificuldade do Yuri, né? Ele vinha sendo muito criticado. Pô, a gente viu aqui quantas vezes a gente fez vídeos onde a imprensa detonou o Yuri Alberto porque ele conseguia se perder sozinho, tropeçava na bola, como já foi falado. Era um jogador que pouco fazia em relação ao que se esperava dele como jogador do Corinthians, porém deu a volta por cima, tá jogando muita bola e existe sim a possibilidade, provavelmente já deve ter algumas propostas ali, como já foi relatado, e principalmente vão chegar propostas em janeiro. Acho muito improvável o Yuri continuar no Corinthians já para
para a próxima temporada. Provavelmente vão vender o Yuri. O que resta agora aguardar se será uma boa venda ou não, né? Já que o Corinthians tem apenas 50% dos direitos federativos desse jogador. Diz o que você pensa, comente abaixo, você concorda, discorda do que foi dito pelos comentaristas? É importante demais saber o que vocês pensam, então opine abaixo pra gente saber tudo o que vocês estão imaginando sobre o futuro desse grande jogador Yuri Alberto, importantíssimo pro Corinthians, que ainda tem alguns jogos para serem feitos em 2024. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!